Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, falando principalmente sobre os relacionamentos familiares. E este tema é importante, empatia. Então, nós sabemos que por necessidades evolutivas, nós nos reunimos no lar, no trabalho, na religião, para desenvolver as nossas virtudes. Quais virtudes? Todas as que nós podemos trabalhar dentro de nós. Então, a humildade, a tolerância, a bondade, a caridade, a benevolência, o perdão e assim por diante. Então, quando estamos juntos, nós vamos aprendendo uns com os outros a conviver, a perceber o outro, a nos percebermos através da convivência. Mas vamos ver o que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos fala no livro Constelação Familiar. O que ela nos diz? O destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois esta constitui a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, nós ainda precisamos da família para aprendermos verdadeiramente a amar. A família universal, toda a humanidade. Um dia nós vamos chegar ao ponto de nos amarmos verdadeiramente como irmãos, indistintamente. Mas estamos longe ainda disso. Ainda dentro da nossa família nuclear, ainda temos dificuldades. Tem pessoas que no nosso dia a dia, na convivência, temos dificuldades. Por quê? Ainda é pelas nossas imperfeições. Mas, se queremos uma sociedade melhor, onde nós devemos colocar a nossa atenção? Na família. Porque a família é a base da sociedade. No livro SOS Família, também Joana de Ângeles nos fala que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados entre si em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, nós vamos nos reunir numa determinada família de acordo com as nossas necessidades. Temos desajustes de um passado e estamos juntos para quê? Para brigar? Para haver desavenças? Não. Estamos juntos para justamente aprendermos a perdoar, a aceitar o outro como ele é, a olharmos para dentro de nós e vermos quais são as nossas imperfeições, porque muitas vezes o outro é um nosso espelho, onde a gente vai enxergar determinadas situações nossas que nós não queremos ver, mas nós percebemos na outra pessoa. Então, estamos numa família que não estamos por acaso naquela família, tudo isso foi programado, toda a nossa reencarnação, no sentido onde reencarnar e com quem, foi anteriormente programado por nós. Por nós. Nós escolhemos as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar. O Espiritismo apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Então, temos provas, temos expiações e no futuro estaremos todos, esperamos que seja assim, nos entendendo, fazendo com que as nossas dificuldades possam ir aos poucos, a gente vai burilando as nossas arestas e nos tornando mais lisos, né? Que nem, ainda não sei se é assim, mas certa vez lendo como que aquelas pessoas que trabalham com pregos, quando eles fazem os pregos ficam com uma rebarba. Como que eles fazem para que os pregos fiquem bastante lisinhos? Não sei se ainda fazem assim, mas faziam. Colocavam todos eles em um grande tonel e esse tonel ficava girando.
E à medida que esses pregos iam atritando uns aos outros, ia caindo as rebarbas e eles iam se tornando lisos. É mais ou menos assim que funciona nos nossos relacionamentos. Nós vamos, sim, nos melhorando a partir da nossa convivência uns com os outros. Mas Jesus vem nos mostrar o caminho para que a gente deva seguir, para que a gente possa ter relacionamentos saudáveis. Porque todos nós desejamos ter relacionamentos saudáveis, principalmente com os nossos familiares. Principalmente. Jesus nos ensinou que deveríamos amar, perdoar, não julgar, falar com o coração e, principalmente, nesse ponto nós vamos salientar hoje, ter empatia. Ter empatia. Então, nós vamos lembrar que conviver é possibilidade conferida a todos, mas a boa convivência é para quem deseja crescer e educar-se. Não é só conviver, é conviver bem, saber conviver com as diferenças do outro. Mesmo que o outro pense diferente de mim, não necessariamente eu preciso viver mal com essa pessoa. Então, a empatia o que é? É a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em buscar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então, a empatia é uma capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. E aí a gente tem que lembrar que não é somente eu procurar me colocar somente no lugar dela, mas é eu procurar me colocar no lugar da outra pessoa e tentar ver com os olhos dela como ela percebe aquilo. Porque cada um de nós é um espírito único no sentido de experiências. Nós trazemos uma bagagem de experiências de outras vidas e desta. E tudo aquilo que nós avaliamos, percebemos, tem a ver com esta bagagem. Então, se uma determinada situação ela acontece, eu vou avaliar conforme as minhas crenças, os meus valores e as minhas experiências. Então, quando eu estou percebendo algo, isso é individual. A outra pessoa pode olhar a mesma coisa e perceber de uma forma diferente. Então, a empatia é nós nos colocarmos no lugar da pessoa, sim, mas não com os nossos olhos, com os olhos do outro. Como o outro percebe isso? Como o outro sente isso? Como o outro avalia isso? A empatia é a habilidade de sentir junto com alguém. Ela exige que você ultrapasse a superfície e experimente as mesmas emoções que a outra pessoa. É fácil confundir a empatia com simpatia, que é sentir pena de alguém e fazer algum movimento para ajudar essa pessoa. Mas a empatia vai além. Em vez de sentir por, você sente com alguém. É sentir com alguém, é estar junto. Eu entendo o que você sente, eu aceito o que você sente e eu te dou o apoio para que você possa se sentir melhor. Só que quando nós não estamos bem, muitas pessoas são simpáticas, mas não empáticas. Existe diferença entre empatia e simpatia? Simpatia é aquele que diz assim, isso não é nada. Vai passar. Mas se o indivíduo está passando por algo e ele está sofrendo, nós precisamos tentar entender o que ele realmente está sentindo e procurar sermos empáticos. O que é ser empático? Olha, eu entendo a tua dor, mas aí a gente pode dizer alguma outra coisa para dar apoio àquele indivíduo, mas não dizer que o que ele está sentindo não é legítimo. Como aquela criança que está triste porque o amiguinho disse que ele era bobo.
E aí, às vezes, ou o pai ou a mãe chega e diz assim: só por isso você está triste? Que bobagem! Só que para aquela criança, aquele sentimento de tristeza porque o amigo o chamou de bobo é muito intenso. Como a gente pode agir de forma empática? A gente pode dizer: é muito chato realmente quando um amigo nosso nos diz algo que a gente fica triste. É natural que você fique triste porque você gosta do amigo. Mas vamos ver quais são as coisas positivas que esse amigo tem. Vamos ver outros momentos felizes que vocês viveram juntos. É uma forma de nós acolhermos, aceitarmos o que o outro está sentindo, mas darmos o apoio necessário. É como aquela criança que foi na casa de uma amiguinha que morava perto e a menininha demorou mais tempo para chegar. Aí demorou, daqui a pouco ela chega. E a mãe perguntou: minha filha, por que você demorou tanto? Mamãe, acontece que a boneca da minha amiga, que tinha o rostinho de porcelana, caiu no chão e se quebrou. Aí a mãe disse: e aí você estava ajudando a consertar a boneca? Ela disse: não, mamãe, não tinha conserto. Eu estava ajudando ela a chorar. Na realidade, aquela criança, ela estava sendo empática. Ela também sentiu: puxa vida, se fosse minha boneca, eu estaria muito triste. Ela chorou junto, não é? Então, somente reconhecemos os sentimentos do outro se conhecemos esses sentimentos dentro de nós mesmos. E aí entra a questão 919 do conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer para saber o que vai no meu íntimo. E se eu me conheço, eu consigo perceber que o outro também tem aqueles sentimentos. Se eu não reconheço esses sentimentos dentro de mim, eu não consigo perceber no outro. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa desenvolver a empatia. E aqui, só para que a gente possa entender um pouquinho, a percepção e a interpretação do mundo. Então, nós temos uma realidade externa, então, o que está acontecendo, e nós temos as portas da percepção. Que portas da percepção são essas? São os nossos 5 sentidos físicos e o 6º sentido, que seria a intuição. Então, por essas portas da percepção, nós vemos o mundo. E aí existem filtros. Que filtros são esses? São as nossas crenças, são os nossos valores, são os nossos interesses. Vocês estão vendo ali. Isso vai ter uma representação interna. O que isso representa para mim? Isso vai gerar um estado mental e emocional e, consequentemente, a nossa fisiologia vai se alterar frente ao que nós estamos vivendo. E isso vai gerar o quê? Comportamentos, ou comportamentos de alegria, de tristeza, de agressividade. Tudo vai depender como nós fizemos uma interpretação do que aconteceu. Marshall Rosenberg, no livro Comunicação Não Violenta, ele diz que a maioria dos nossos conflitos estão ligados a uma comunicação inadequada. E nos diz que 90% do nosso sofrimento acontece por causa das nossas interpretações. E aí nós podemos ver na própria doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, onde nos fala das causas atuais das aflições, onde muitas aflições nós não precisaríamos viver. Muitas aflições nós vivemos por falta de observarmos a nossa forma de viver, a nossa forma de agir e reagir. Então, não precisávamos passar, às vezes, muitas situações. Passamos por fazermos interpretações inadequadas e termos uma comunicação intruncada, onde a gente diz uma coisa e a pessoa entende outra. Eu gosto muito de trazer uma frase que é muito fácil de nós compreendermos onde a gente quer chegar. Quando a gente diz assim, o cabo foi soldado, se eu disser isso para um militar, o que ele vai entender? Que o cabo foi soldado. Se eu disser isso para quem trabalha com um aparelho de som, o
que ele vai entender? Que o cabo de som foi soldado. Se eu disser isso para uma cozinheira, o que ela vai entender? Que o cabo da panela foi soldado. Então, vocês vejam que uma frase pode ter várias interpretações e cada um vai interpretar conforme a sua experiência pessoal. É por isso que Jesus, quando falava a respeito, quando falava com os pescadores, ele falava sobre o quê? Sobre aquilo que os pescadores viviam. Ele falava sobre peixe, sobre rede. Quando ele falava com agricultores, ele falava sobre o quê? Falava sobre a terra, sobre a semente, sobre o plantio. Falava daquilo que realmente era significativo para aquelas pessoas, que tinham ligação com a vivência, com a experiência delas. E aqui nós vamos falar de algo muito importante para que a gente possa entender a empatia. São os neurônios espelho. O que aconteceu? Alguns pesquisadores, eles, lá na Itália, eles fizeram uma pesquisa, faziam um monitoramento com a atividade cerebral de alguns macacos. E aí, eles queriam ver, quando o macaco fazia uma determinada movimento, quais áreas do cérebro eram ativadas. E aí, num determinado momento, um dos pesquisadores ele imitou o macaco, esticando o corpo para como se fosse pegar a banana. E eles perceberam que a área do cérebro estimulada no macaco foi a mesma do que quando o macaco fez o movimento. E aí, a conclusão da neurociência, que antes mesmo de agir, só de observar, o cérebro já esboça uma cópia da ação. E para os neurônios espelhos, ver algo ou fazer algo significa exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, ver, lá no cérebro, a área que é ativada é exatamente a mesma. E o fenômeno do espelhamento emocional é algo ainda mais surpreendente. Quando observamos alguém rindo, chorando, né? Olha que fofura aquela criança ali, né? A gente olha e dá vontade de sorrir. Quando observamos, então, alguém com raiva, expressando emoções, há uma tendência também de expressarmos de uma forma semelhante. E aí nós vamos dizer assim, bom, então os neurônios espelho, eles funcionam como? Por isso que a gente pode explicar também, quando os pais dizem, quem são os teus amigos para os filhos? Vamos escolher as amizades, porque a tendência é nós copiarmos aquilo que nós vivenciamos. Aquilo que nós vemos, nós temos a tendência a copiar. Por isso, se quisermos ser pessoas que estudam, que buscam o melhor, é melhor que a gente esteja com pessoas que assim vivem e que assim pensam. Por isso que quando nós viemos numa casa espírita, por exemplo, que é o nosso caso, nós fortalecemos a nossa intenção de auto-melhoramento, de reforma íntima, porque as pessoas que aqui se encontram estão nesta mesma busca. E isso fortalece uns aos outros. Então, as áreas do cérebro associadas a essas sensações são ativadas e, dessa forma, as emoções são compartilhadas. O choro lá do telespectador, que cai em prantos, né? A gente pode explicar através dessa situação dos neurônios espelho. Vamos fazer um teste? Pode ser? Então, eu vou pedir para vocês só fazerem o seguinte. Levantem a mão assim. Vocês não precisam sair do lugar, certo? Agora, todos vocês, levantem o polegar. Eu disse polegar, mas eu levantei o indicador. Muitos levantaram o indicador. Por quê? Neurônios espelho. Eu falei uma coisa
E vocês ela mostrou o indicador e disse o polegar. Ela errou. Eu vou levantar o indicador. Porque neurônios espelho. E aí entra a situação que, exemplo fundamental dentro de casa, como nós nos tratamos, como nós tratamos as pessoas que convivem conosco. Se eu disser para um filho, vamos supor que eu tenha um vício qualquer, eu vou dizer, meu filho, você não fuma, você não bebe porque faz mal. E se eu fizer isso, a tendência vai ser o quê? Ele copiar aquilo que a gente está fazendo. Por isso é tão importante nós trazermos para a nossa experiência pessoal aquilo que nós queremos para a nossa família e, principalmente, também depois, em contrapartida, né, dizer assim, para a família universal, não só para a nossa família nuclear. Quando a gente olha essa cena aqui, vocês estão enxergando? Conseguem enxergar essas crianças? Vocês veem qual é a máquina que eles têm ali? É um chinelo de dedo. O que vocês sentem quando veem isso? É um chinelo de dedo. Eles estão copiando. Na realidade, eles estão... Todo mundo hoje em dia faz selfie, né? Eles estão copiando uma ação. Embora não tenham um celular para tirar foto, eles estão fazendo de conta com um chinelo de dedo. Mas vejam bem, eles estão bem faceirinhos ali. Eles estão se divertindo, eles estão brincando. Eles estão brincando. Só que nós, com a nossa interpretação, tadinhos, eu vou dar um celular para eles. Não é por aí. Entendem onde a gente está querendo chegar? Então, quando você exercita a empatia, o melhor que há em você dialoga com muito mais fluidez com o melhor que há no outro. É o meu melhor com o melhor do outro. E o oposto também, se a gente não age com empatia, também acontece. O meu pior com o pior do outro. Não tem pessoas que parece que trazem o pior delas e a gente traz também o nosso pior? E tem outras pessoas que trazem o seu melhor e a gente também sente essa alegria de estar junto? Então, quando nós agimos com empatia, nós dialogamos nosso melhor com o melhor do outro. Mas por que desenvolver a empatia? Então, no livro O Poder da Empatia, nos diz o seguinte: é o antídoto para o individualismo e o egoísmo. Porque no momento que eu me coloco no lugar do outro e eu procuro sentir o que o outro está sentindo, procurar olhar pelos olhos do outro, eu não fico fechada no egoísmo e no individualismo. Eu percebo que o outro é importante. Ferramenta poderosa que pode tanto criar mudança social quanto dar maior profundidade e significado às nossas vidas. Ela não apenas nos torna bons, ela nos faz bem. Porque hoje, o que a gente percebe? A gente percebe muito, a comunicação empática é uma das chaves para o aperfeiçoamento das relações interpessoais. Hoje, a tecnologia ela é algo fantástico, mas se nós não soubermos usar de forma adequada, nós estamos perdendo. Por quê? Porque se eu me relaciono com uma telinha, seja um computador, seja um celular. Quando a gente conversa uns com os outros, nós podemos sentir o outro se estivermos abertos. E agora a gente vai logo mais falar sobre isso. Porque desenvolver a empatia ainda tem o poder de curar relações enfermas. A empatia aprofunda as amizades e ajuda a criar outras. Aumenta o pensamento criativo por nos permitir ver problemas e perspectivas de outras formas. Então, se eu vejo o meu ponto de vista, se eu estou do outro lado, eu vou ver o ponto de vista do outro e assim por diante. Eu vou crescer, vou ter uma forma mais criativa.
Mas como desenvolver a empatia? Quando a gente falou dos neurônios espelho, uma das formas que a gente também observa muito facilmente é o quê? Quando uma pessoa boceja, o que acontece conosco? Dá vontade de bocejar. Neurônios espelho também funcionando ali. Como desenvolver? Dê atenção. É aqui que a gente queria falar. Pare o que está fazendo e observe tudo com muita atenção. Porque nós não falamos só com as palavras, mas a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal, os nossos gestos falam também. E quando nós estamos olhando com atenção, nós percebemos as mensagens subliminares dos nossos gestos uns com os outros. Então precisamos dar atenção quando alguém estiver falando conosco. Abra-se à compreensão do outro sem julgamentos. Aqui talvez seja difícil ainda para nós, porque a gente tem a tendência a julgar. E o que é pior, julgar e condenar. Mas sem julgamento, quando alguém estiver contando algo para nós que aconteceu, vamos ouvir sem ficar julgando. Quem somos nós para julgar? Nós somos todos aprendizes da vida e erramos e vamos continuar errando até que aos poucos a gente vai errar cada vez menos, até conseguirmos chegar na perfeição relativa que nos é possível. Ouça com o coração o que o outro tem a dizer. Abra o coração para ouvir o que o outro está dizendo. Sem interromper. Aqui, com certeza, ninguém interrompe ninguém. Todo mundo ouve até o final, né? Isso, o que acontece quando alguém está contando algo para vocês? Ou melhor, quando vocês estão contando algo para alguém e alguém interrompe. O que acontece? Há uma certa... A gente se irrita um pouco, não? Não sei se... Talvez vocês não, mas eu ainda me irrito, né? Quando eu estou contando alguma coisa e a pessoa quer adivinhar. Não, também não. Aí, às vezes, eu brinco. Também não. Vamos lá. Vamos ver em quantas vezes vai adivinhar. E muitas vezes vai 4, 5, 6 e não adivinha. Não é? Então, assim, ouça sem interromper. Exercite a escuta empática, ou uma escuta em plena atenção, colocando-se por inteiro a serviço da expressão de dor ou angústia expressa pelo próximo a seu modo. Tem pessoas que vão falar e vão falar de forma lenta, ou vão falar de uma forma riqueza de detalhes. Riqueza. Tem pessoas que, olha, eu encontrei fulano que mora, não interessa onde é que ele mora, mas ele vai, que mora não sei o quê, que é vizinho do Beltrano, tá? E aí não tem nada a ver, mas ele está contando do jeito dele, vamos ouvir, com atenção, do jeito dele, né? Olhe nos olhos. Olhe respeitosamente nos olhos de quem está falando com você. Vejam que às vezes nós não nos olhamos nos olhos e quando a gente não olha nos olhos, nós deixamos escapar muito do que o outro está nos dizendo. O conteúdo realmente emocional do que o outro está tentando nos passar. Então vamos olhar com atenção. O olhar permite a conexão entre as duas almas. Se a gente não olhar, não vamos ter essa conexão. E vamos deixar passar muitos detalhes importantes naquela comunicação. Reflita. Pense com calma e cuidado sobre os ângulos percebidos da situação. Pense com muita calma. E haja com empatia e adequação necessários ao momento. Isso é o ideal. Nem sempre a gente consegue fazer tudo isso, mas nós devemos exercitar, porque a empatia, assim como a gente vê uma criança, vocês já devem ter brincado com alguma criança pequena, aí você faz qualquer movimento e ela repete, né? Faz qualquer coisa e a criança repete. Nós somos seres empáticos por natureza. Mas ao longo da nossa vida a gente vai perdendo isso. Nós temos que resgatar essa empatia natural que todos nós
nascemos. Lembro de uma história no livro Empatia, de Jaime Ribeiro, onde ele conta que, numa determinada escola do Rio de Janeiro, alunos de classe média alta, ela, professora da 6ª série, e um dos alunos descobriu que um deles, antes de ter sido adotado, era criança de rua. E a partir daí, começou o bullying com, eles deram um nome fictício, Rafael. Começou o bullying com Rafael. E começaram a dizer que na hora do recreio, todos tinham que levar suas mochilas, porque senão o Rafael iria roubar, e dizer que tinham que ter cuidado com ele, e o menino começou a sofrer bullying, e a professora fez todos os recursos pedagógicos que ela conhecia, ela utilizou. Até que ela procurou esse amigo, o que escreveu o livro, o Jaime Ribeiro, e disse: eu gostaria que você me ajudasse, eu não sei o que fazer. E ele lembrou que quando ele era criança, ele tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, ele leu um livro que contava a história de um menino morador de rua. E do quanto aquele menino sofreu pelas situações desafiadoras de morar na rua. E ele lembra que quando ele era criança, ao ler a história, ele chorou. Ele se comoveu porque era uma história muito forte. E ele disse para a professora, quando a professora buscou, a professora disse assim: Rafael, ele está doente. E provavelmente ele vai faltar umas 2 semanas de aula. E eu quero fazer alguma coisa para que, quando ele voltar, esse bullying não esteja mais acontecendo. Então, Jaime disse assim: faça o seguinte, pegue o livro, né, que eu vou indicar, e que todas as crianças leiam o livro, e depois vocês façam uma interpretação e cada um vai estar vivenciando como se fosse um menino de rua, o outro, cada personagem. E assim a professora fez. Todas as crianças tiveram 1 semana para ler, e eles debateram e conversaram, e quando terminaram de fazer principalmente essas interpretações, uma menina, a professora fez isso na turma do Rafael. Quando terminou, uma das alunas chegou e disse: olha, o Rafael, professora, ela chorou quando ficou na situação de menino de rua, né? E ela disse: professora, eu estou lembrando que o Rafael, ele teve um dia que todos que vieram na aula ganharam um brinquedinho, um presente, e ele guardou para mim, que eu não tinha vindo na aula, e ele me deu. Eu vou escrever para ele um meu muito obrigada. E escreveu um bilhetinho e botou no mural. Nisso, um outro coleguinha disse: mas o Rafael, teve uma vez que eu estava jogando futebol e um outro colega me empurrou, eu caí, os outros ficaram rindo e ele me ajudou a levantar. Eu também vou escrever um bilhete para ele. E assim, todos os colegas começaram a se sentir estimulados para escrever um bilhete para o Rafael. E no mural ficou recheado de bilhetes para o Rafael. E aí a professora pediu que todos escrevessem bilhetes também por todas as coisas boas que uns fizeram aos outros. E quando o Rafael, 2 semanas depois, retornou para a escola, imaginando que tipo de brincadeira bullying, né, ele iria sofrer, foi com espanto que ele chegou na escola e os seus amigos, seus colegas estavam o recebendo como se ele fosse um herói. Sentiram o que ele talvez tivesse sentido. E a partir dali, aquela turma da 6ª série começou a influenciar toda a escola, para que toda a escola jamais tivesse bullying.
que toda a escola tivesse um movimento empático. Então, todos nós podemos estimular em nós a empatia, vivermos principalmente dentro do nosso lar com mais empatia. Olharmos o esposo, a esposa, tentando se colocar no lugar do outro, tentando sentir o que o outro sente, tentando perceber o que o outro percebe e tentando agir, então, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais humanidade, talvez. E lembrando as palavras de Mahatma Gandhi, que diz assim: acredito na essencial unidade do homem e, portanto, na unidade de tudo que vive. Por conseguinte, se um homem progredir espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. E se um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. Dentro da família, nós precisamos lembrar disso. Quando um cai, ele não cai sozinho. Quando um se ergue, ele também não se ergue sozinho. Todos nós fazemos parte dessa dinâmica e podemos nos auxiliar mutuamente. Então, lembrando que Jesus nos colocou, queremos relacionamentos mais saudáveis, busquemos desenvolver a empatia. Obrigada pela atenção.